Olá, queridos irmãos da Igreja Metodista do bairro Monte Alegre. Sejam muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós teremos a lição número 12, cujo tema é: o que é diaconia? Nós vamos estudar esse tema a partir dos princípios básicos de diaconia aprendidos com a igreja primitiva. E os objetivos, amados, para essa lição de hoje são entendermos o significado da diaconia, quais são as suas características e como ela se originou. Além disso, nós vamos destacar a importância da diaconia para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Amém, amados? Então vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe no entendimento dessa aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento de estudos, para que o Senhor nos edifique através da presença do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale conosco, Pai, através dessa aula, através desse estudo, que ele seja inspirado, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Alcança, Pai, as casas, alcança as famílias, alcança os idosos, os adultos, os jovens, os casados. Alcança, Senhor, as crianças, todas as pessoas para o Teu reino, a fim de que nós possamos, através da participação, do entendimento, Pai, da escola dominical, construirmos, Senhor Jesus, o caráter cristão nas nossas vidas. Seja conosco, Pai, nos abençoando nesse estudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, para embasar o nosso estudo bíblico, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que vai nos trazer aqui esclarecimento. A Palavra de Deus está no livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, que nos diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa de nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos os irmãos da comunidade. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, e um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus espalhava, crescia rapidamente o número de cristãos e discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à lei do Senhor. Amém? Glórias a Deus pela palavra do Senhor. A palavra é sempre bem-vinda. Ela é perfeita para os nossos corações e mentes, porque a palavra de Deus alinha as nossas veredas. Bendito seja o Senhor. Amém, queridos? Bem, para nós então darmos início aqui e aquecermos um pouco a nossa conversa, vamos pensar sobre o tema diaconia. Sobre essa palavra que de alguma forma é até antiga, é uma palavra um pouco estranha, né? Soa um pouco estranho. Diácono, diaconia. Vamos ver o significado dela e o que nós podemos entender aqui. Vamos pensar sobre uma forma, cada letra da palavra, né? D-I-A-C-O-N-I-A. Qual o significado dessa palavra? Primeiro, a letra D pode trazer à nossa mente o significado de desapego, decisão, delicadeza. A letra I pode significar também idoneidade,
iluminação, inspiração. A letra A pode trazer à mente apoio, atenção, agilidade. A letra C, cooperação, compreensão, comunidade. A letra O, de oração, orientação, ornamentação. A letra N, de nascimento, neutralidade, nobre, nobreza, não é? A letra I, que já repete, né? Identidade. E a letra A, que também se repete, pode trazer à mente o significado de amor, agir, agregar. Amém, queridos? São muitos significados que permeiam as letras da palavra diaconia e traz à nossa mente algo que a diaconia pode ser. Amém? Glória a Deus. Então, nesse sentido, amados, o termo diaconia vem do grego diakonein, que significa literalmente servir à mesa. Aquele que serve à mesa. Mas depois que vieram os cristãos, a partir dos judeus, eles tiveram um entendimento espiritual e amplamente a palavra diaconia significa servirmos ao próximo, como mandamento do Senhor Jesus. Assim como Marcos, né, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz para nós que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida para resgate a muitos. Então, o melhor diácono que nós conhecemos foi Jesus, o modelo de Jesus que nos trouxe esse conceito de servir ao próximo como a si mesmo, não é? Então, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, servindo ao próximo para alcançarmos os propósitos do Senhor da nossa vida. Vamos então, nesse sentido, amados, já que nós vimos o conceito de diaconia, entendemos agora o contexto bíblico. O que nos diz o texto de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7? Nós podemos ver que o povo estava em murmuração. O texto diz que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por que será que houve essa murmuração? Naquela época, os apóstolos viviam a igreja primitiva, onde o Espírito Santo, após o evento de Pentecostes, havia amplamente derramado o poder do Espírito Santo sobre eles. O próprio Espírito Santo estava sobre eles. Então havia um mover muito grande do Espírito na formação da igreja primitiva. E ali os apóstolos estavam trabalhando e houve lá na igreja dos helenistas, gregos, né, aqueles judeus que eram gregos, mas que eram originários dos judeus, né, eles murmuravam. A razão dessa murmuração é que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas da distribuição dos recursos diários. Naquela época, a igreja reunia as doações e atendiam as viúvas, os pobres, aqueles que não tinham condições de sobreviverem. Era uma forma da igreja ajudar. Então, diante dessa murmuração, os discípulos se reuniram para encontrar uma solução para aquele problema. Para isso, eles escolheram homens de boa reputação, conforme diz o texto, que eram cheios do Espírito Santo e cheios da sabedoria que vem do alto, e os encarregaram desse serviço de servir uns aos outros. Esse fato de escolha agradou muito a comunidade. Sobre os que foram escolhidos, os discípulos oraram e impuseram as mãos, como uma forma de dar-lhes autoridade para exercerem o ministério do serviço de diaconia. Então, esses escolhidos para o serviço, na medida que a igreja ia crescendo, na medida que a igreja crescia, também cresciam muitas as situações que exigiam o serviço e a dedicação, o serviço de diaconia para a obra de Deus. Por essa razão, amados, eles envolveram a comunidade. E a solução, pelo que nós estamos entendendo, ela estava na participação das pessoas, com seus dons e talentos dados por Deus para a atuação nas várias frentes da igreja primitiva. Da mesma forma acontece hoje. Para que a igreja consiga suprir todas as suas necessidades, sejam elas
materiais ou espirituais, é necessário que toda a comunidade exerça os seus dons dados por Deus para que ela consiga fazer frente às diversas demandas que aparecem, às diversas áreas. Amém, amados? Então, essa é a oportunidade que nós percebemos de podermos usar os nossos dons e talentos dados por Deus para que possamos fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Como então está a igreja hoje em dia? Como vemos e podemos perceber a igreja nos dias atuais? Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo nos orienta que os dons não são todos para uma só pessoa, mas é na multiplicidade desses dons, das funções que as pessoas exercem, que está a ação perfeita do Espírito Santo. Então, amados, todos nós precisamos colocar os nossos dons em ação, para que o Senhor, nessa multiplicidade, nessa diversidade de dons e talentos, possa fazer a sua obra e a igreja crescer como sendo a noiva, a perfeita noiva de Cristo que um dia o Senhor vai buscar. Precisa que nós nos empenhemos, nos esforcemos, nos dediquemos para que os nossos dons possam ser usados e a bênção do Senhor Jesus venha sobre as nossas mentes. O que acontece? Infelizmente, amados, a igreja hoje em dia tem demonstrado às pessoas, por esse estilo de vida que nós temos na sociedade moderna, as pessoas têm demonstrado alguns comportamentos um pouco ruins, que não são tão bons para o crescimento. E muitas vezes esses comportamentos atrapalham o crescimento da igreja. Tais comportamentos, eles podem ser conhecidos como a autossuficiência. As pessoas acham que eles são autossuficientes e não precisam dos outros, não precisam de ninguém, agem por si mesmo, E também o individualismo, o egoísmo. As pessoas são individualistas, querem tudo para si mesmas, não têm tanto o espírito de solidariedade ou mesmo de repartição entre o próximo. É um comportamento, amados, que enfraquece o trabalho da igreja e eles precisam ser tratados, precisam ser revistos, precisa que o Espírito de Deus possa agir amplamente. As pessoas precisam deixar ser usadas pelo Espírito de Deus para que elas cresçam e se libertem desses comportamentos deletérios para a igreja. Nós precisamos, de alguma maneira, reconhecer os nossos limites, respeitar e valorizar as pessoas, todas as pessoas, como instrumento do Senhor para a edificação mútua, a edificação da igreja. Muitos problemas realmente surgirão, mas nós não podemos perder o foco da missão de Deus. Amém, queridos? Vale a pena, então, rever o conceito de diaconia e aprendermos com Atos 6 e 7. Amém, amados? Portanto, queridos, diante das dificuldades, nós precisamos nos unir. Diante da queixa, vejam aqui, diante da queixa da comunidade dos líderes na igreja primitiva, como nós lemos no texto de Atos, os líderes não foram procurar quem estava certo ou errado, mas pelo contrário, eles foram buscar uma solução. E eles sabiam que a solução estava ali no meio deles, porque Deus já nos proveu de todas as soluções. Basta que nós tenhamos a revelação do Espírito Santo para buscarmos a solução no nosso meio, no meio da igreja, da comunidade, de onde nós estamos. Deus é bondoso e generoso, amados. Ele já nos proveu de todos os recursos que nós precisamos. Então, os apóstolos, eles procuraram agir de forma a encontrar a solução e não de extenuar os conflitos, e sim de encontrar uma solução ali que pudesse resolver para todos. Com a unidade da comunidade, com a oração que eles fizeram diante da igreja e diante dos problemas, eles tiveram ali a oportunidade de desenvolver aqueles irmãos e crescer a igreja como um todo. É isso que nós aprendemos. Quando nós oramos, estamos unidos em comunidade, nós podemos nos desenvolver pessoalmente, espiritualmente, permitindo que a igreja de Cristo caminhe em direção à missão, que é fazer discípulos e discípulas para alcançar vidas para o Senhor Jesus. Então, nesse sentido, amados, vejam que tudo que nós fazemos
deve ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Sentimentos, comportamentos como autossuficiência, egoísmo e individualismo devem ser banidos da igreja e devemos ter um espírito singelo, entregue ao Senhor, para que o Senhor possa fazer o melhor nas nossas vidas. Nesse sentido também, Deus escolhe para o seu ministério e para o serviço aqueles que se dispõem e se dedicam a usar os seus dons e talentos, né? A palavra de Deus diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos, não é? Portanto, pessoas diferentes são chamadas para exercerem as suas várias funções na igreja. Cada pessoa exerce o seu dom e talento conforme o que Deus conferiu com autoridade espiritual. E dessa maneira as pessoas são reconhecidas pela igreja por aquilo que elas fazem, pela sua atitude, a sua ação em meio à comunidade. Porque veja que na igreja nenhum ministério é superior ao outro. Todos os ministérios são importantes iguais. Não importa qual ministério nós servimos. Para Deus, o papel de todos os ministérios é formar o corpo, né? Que é a expansão e a proclamação do reino de Deus feita através do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e é o líder da igreja. Então, o crescimento da igreja é fruto da intenção nossa, das nossas intenções de servir ao Senhor, com o nosso melhor, com as nossas forças, com a alegria e com a comunhão entre os irmãos da igreja. Ministério cristão, amados, ele só é completo quando nós integramos todas as dimensões da vida humana. Nós não podemos segregar as pessoas, nós não temos esse direito. Deus criou todas as pessoas de forma semelhante um ao outro, semelhante também ao Senhor, sejam elas pobres ou ricas, né? Não podemos, Deus não nos dá esse direito. Então nós precisamos ficar atentos, porque Deus manifesta em todas as pessoas os seus dons e talentos, os quais Ele deu com autoridade. Quando a igreja está unida em comunhão, sendo solidária uns para com os outros, a igreja cresce. E nesse ambiente de solidariedade, de participação, de envolvimento e doação, a igreja também rejeita e destrói todas as formas de discriminação, todas as formas de rebaixamento. Ela, pelo contrário, ela enaltece os dons e os talentos pessoais, levando ao crescimento e desenvolvimento espiritual da igreja. Amém, amados? Então, amados, por essa razão, o ministério de Cristo não pode ser exercido de qualquer maneira. O Senhor nos orienta na palavra de Deus, e vejam que as pessoas escolhidas ali no livro de Atos pelos apóstolos, né, elas precisavam preencher, além das suas habilidades naturais, elas precisavam reunir elementos e características, requisitos necessários à identidade cristã. Será que nós sabemos quais são esses elementos? O amor ao próximo, sabedoria, cheios do Espírito de Deus. Será que nós estamos nos enchendo do Espírito do Senhor para exercermos os nossos ministérios, para exercermos a diaconia em todas as áreas da nossa igreja? Precisamos buscar ao Senhor para que Ele traga para nós esses elementos e nós possamos servir com alegria através da comunhão do Espírito Santo na comunidade do Senhor Jesus. Essas características também são a identidade cristã, a idoneidade, a unção do Espírito e a sabedoria que vem do alto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais simples, amados, que seja a tarefa a ser feita para o reino, nós precisamos apresentar essas características. Não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Precisamos ter zelo, cuidado, unção, sabedoria, entendimento, discernimento. Se nós não temos, amados, vamos orar, pedir ao Senhor para nos dar, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas com o nosso ego diminuído, quebrantado, quebrado, pessoas cheias do Espírito Santo, onde a graça de Deus é que move os nossos corações. E partindo aqui para a nossa conclusão da aula de hoje, queridos, vejam que a Igreja de Cristo sempre apresentará suas demandas, porque na medida que ela cresce, ela passa a reunir essa diversidade de dons e talentos,
São pessoas diferentes, de culturas diferentes, de origens diferentes, que pensam de forma diferentes. Mas todas têm um único Deus, um Senhor e Salvador. E para isso o Senhor nos reúne no seu corpo, onde nós somos tratados e curados para nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor. Nesse ambiente, amados, de desafios, é que a igreja cresce. É onde nem todos os problemas poderão ser evitados, mas precisamos discernir entre a murmuração, porque ela paralisa a obra do Senhor Jesus. Deixar de lado a reclamação, os problemas, a murmuração e atentarmos que existe um Deus todo-poderoso, que está do nosso lado, que nos fortalece, que já nos deu todas os dons e habilidades que nós precisamos, no meio de uma comunidade com dons e talentos diferentes, para seguirmos firmes para a missão do Senhor Jesus. Então, diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, vamos perceber que o diálogo e a oração de todos participando será justamente os melhores caminhos que nós devemos seguir para a nossa vida, nossa família, para a igreja, para a nossa comunidade, no trabalho, em todos os sentidos e dimensões da nossa vida. Amém? Além disso, amados, para que a igreja cresça de forma saudável, nós precisamos nos dispor do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros, dos dízimos e ofertas. Precisamos nos dispor da nossa pessoa, dos dons e talentos que nós temos para servir ao Senhor. Somente servindo ao Senhor que nós conseguiríamos agregar à igreja, ao corpo de Cristo, algo maior e permitir que o Santo Espírito de Deus possa agir em nós e manifestar o teu poder na tua igreja. Servir com alegria e singeleza de coração, nos doarmos para o serviço e para a obra do Senhor. Todos nós temos dons e talentos recebidos de Deus para fazermos esse trabalho e nós devemos usá-los para a expansão do reino de Deus aqui, não é? Para que a nossa comunidade de fé alcance as bênçãos sem medida que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém, queridos? Você crê? Você acredita que está cheio desses dons e talentos que o Senhor quer usar, que o Senhor te deu? Amém, glórias a Deus. Se você não acredita ou tem alguma dificuldade, ore ao Senhor, peça a Ele para te dar revelação. Converse com a igreja, interaja, participe, que o Senhor vai revelar e fazer de você um discípulo e uma discípula, exemplo para toda a nossa comunidade, abençoando grandemente a sua vida. Amém, queridos? Então, como última pergunta para a nossa reflexão, eu pergunto para os amados, que tipo de situação na sua vida ou na igreja ainda precisa ser resolvida junto à comunidade? O que você precisa fazer para resolver essa situação? O que você pode fazer para fazer parte da solução e não dos problemas? Vamos pensar. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, encerrando, eu gostaria de orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos guarde e nos dê entendimento e discernimento. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por passarmos aqui alguns minutos do tempo precioso na tua presença. Obrigado pelos ensinamentos, por nos mostrar, Senhor, que ser diácono, ó Deus, é servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. É deixar de ser egoísta, Pai, e muitas vezes autossuficiente, mas vivermos na dependência do Senhor que nos supre de todas as nossas necessidades. Abra a nossa mente, Pai, nosso entendimento, para que possamos juntos, através da comunidade, do corpo de Cristo, sermos uma comunidade saudável, onde, através da comunhão do Espírito Santo, nós possamos alcançar a missão de Deus, que é fazer discípulos e discípulas nos caminhos da missão do Senhor Jesus. Se conosco, Pai, nesse final de domingo, nos abençoando, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos. Glórias a Deus pela sua vida. Nós damos graças a Deus porque o Senhor tem plantado, tem semeado nos nossos corações e nós podemos estar desenvolvendo, crescendo espiritualmente através do serviço ao nosso Deus amado. Nós oramos para a sua vida, que o Senhor possa estar com você, te edificando a cada dia e que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém, amados? Então, até a próxima lição.
se Deus quiser.